Então, na sessão de hoje a gente conversou sobre um caso de paciente com mielopatia cervical que ia ser operado 4 níveis via anterior. O objetivo aqui da aula é falar um pouco de monitorização com potencial evocado. Como eu falei anteriormente, ninguém aqui vai estudar potencial evocado, como é que funciona exatamente, quanto tem que baixar para ser significativo. A ideia é a gente entender como é que funciona para a gente poder ajudar o paciente. Eu já escutei uma vez um caso de um colega que foi fazer uma morfina intratecal e para carrear a morfina fez anestésico na intratecal. 5 miligramas, sei lá, foi. Zerou o potencial evocado. Então, assim, é o mínimo que a gente tem que saber, é como é que funciona o potencial. Ah, mas foi só uma dose pequena. Vai ter que esperar passar ou suspender a cirurgia. Beleza? Então, antes do potencial evocado, e isso não é tão antigo, eu cheguei a fazer alguns wake-up testes, tinha o teste de Stagnara, né? Isso não é contraindicado, talvez no máximo ficou obsoleto, mas existe ainda algumas indicações que a gente vai ver. Então, que é o teste de rodar intraoperatório. O ideal desse teste, se você vier a fazê-lo no pré-operatório, avisar para a paciente que ela vai ser acordada. A maioria dos pacientes não lembra, mas tem trabalho falando que se você explicar o nível de agitação na hora de se acordar é menor, e normalmente você deixa o opioide em infusão contínua e tira os hipnóticos, e assim que ela mexe as duas mãos e os dois pés, você induz de novo. Então, monitorização neurofisiológica intraoperatória. Tem várias modalidades, né? Tem eletroencefalografia, tem eletromiografia espontânea, tem os potenciais evocados, motor somatosensorial e auditivo do tronco cerebral. O que a gente vê é esses dois aí em relação à cirurgia de coluna, tá bom? Como é que funciona então? Só um pouquinho rápido aqui. O neurologista coloca uns eletrodos aqui, umas agulhas. No potencial evocado ele estimula com uma voltagem até alta, estimula aqui e sente nas musculaturas, certo? O potencial somatosensorial ele estimula nervos periféricos, aqui por exemplo deve ser o tibial posterior, o nervo tibial, certo? E sente lá no cérebro. E é assim que funciona, potencial evocado motor e sensitivo. Então, para que serve? Detectar e prevenir lesão neurológica intraoperatória antes que progrida para um déficit permanente. Então, o cirurgião passou um parafuso, ficou encostando ali na raiz nervosa, é avisado, ela tira o parafuso e reposiciona, né? Detalhes, potencial evocado somatosensorial, ele é menos vulnerável aos anestésicos, mas a gente vai ver que ele tem menor sensibilidade. A gente quer uma coisa que tenha muita sensibilidade. E avaliar apenas a integridade da coluna dorsal. Inclusive, quando eu fazia o wake-up test, eu ficava assim, minha preocupação eu estou avaliando a parte motora. Né? Porque assim, primeiro o paciente está com opioide ali, o sensitivo fica prejudicado, e eu estou avaliando basicamente a parte motora, mas é o que tem maior sensibilidade. A parte motora, e justamente o potencial evocado motor tem maior sensibilidade, maior especificidade. Só que tem que ter cuidado. O paciente, a Amanda deve ter visto, eles devem ter botado um protetorzinho na língua, né, porque ele faz uma contração generalizada. Inclusive pode ter lesão de língua. Quem bota o protetor de língua normalmente é o próprio neurologista, porque assim, se der algum problema, ele vai ser diretamente, assim, entre aspas, porque vai ser responsabilizado, tá bom? Mas assim, é até uma briga, porque sempre atrapalha meu tubo e tal, mas ele está ali para atrapalhar a gente. Mas estou brincando, pessoal. Então, isso aqui é meramente ilustrativo, né? Esse trabalhozinho, ele fala que o que é que leva a alertar o anestesista, né? E o cirurgião, né? As alterações. Alterações significativas no sinal, que a somatosensorial diminuição de 50% da amplitude 10% e aumento de 10% na latência, quase, sabe? E no transcraniano eu vi que tem uma variação muito grande. Tem uns que falam de 50, outros de 70, outros de 80. Mas o que é importante no transcraniano é a persistência dessa diminuição, tá bom? Mas isso, como eu disse, não é tão importante assim, do ponto de vista de saber, porque ele vai se avisar a gente, vai ter um especialista para avisar.
E no eletroencefalografia, isso aqui é quando o paciente tem um tumor cerebral e que é avaliado com eletroencefalograma. Não estou falando nem de bis aqui não, tá bom? São os critérios que eles usam para chamar a atenção do anestesista / cirurgião. Então, o potencial evocado motor transcraniano, ou seja, o que estimula aqui na calota craniana, é o melhor método de avaliação da integridade medular durante cirurgias espinhais complexas. E aí, contextualizando com o nosso caso clínico, inclusive com a minha prática que eu tenho com certa frequência, o potencial evocado deve ser monitorizado em cirurgias degenerativas da coluna cervical, certo? Ele mostrou aqui que o potencial evocado somatosensorial tinha uma sensibilidade variando de 22% a 100%. Né? 22 é muito baixo, uma sensibilidade muito baixa para um negócio que você quer dar o diagnóstico. Né? Já o evocado motor ele tem uma sensibilidade maior, na maioria dos trabalhos. E aí, só citando esse trabalho aqui, ele traz alguns detalhes. Esse daqui ele fala das melhores práticas de monitorização para cirurgia de deformidade, e só citar alguns detalhes, né? Que os potenciais evocados, tanto somatosensorial e motor, devem ser utilizados sempre. É claro que a gente tem que saber da condição do lugar, né? Uma redução de 50% no somatosensorial, e aqui ele já fala de qualquer alteração, diminuição sustentada do transcraniano, são significativos, então merecem o alerta do cirurgião e do anestesista. A gente vai falar um pouquinho depois de outras coisas. E o detalhe não mais importante, mas que é de extrema importância na monitorização, é que é melhor feita com um time a abordagem multidisciplinar. Então não adianta que a gente, anestesista, está fazendo remédio escondido do neurologista. Infelizmente não adianta. Ele vai botar um bocado de limitação na nossa técnica anestésica, aí você vai discutir, bota o regulamento debaixo do braço, lê a literatura e mostra para ele o que é que pode e o que não pode. A literatura ainda é escassa nesse aspecto, para saber quais são as situações que pode e que não pode, certo? Por exemplo, tem trabalho que fala do Precedex que pode. Eu vou citar de um tumor, de tumor intracraniano que já fala que altera mesmo a dose baixa, certo? E aí, então, assim, normalmente, o paciente já tem um diagnóstico eletrofisiológico e isso vai ser comunicado para o cirurgião. E a gente entra na jogada para cortar isso, né? Nossa anestesia cortar isso. Fazer um anestésico, por exemplo, como eu falei, intratecal, você perde totalmente o parâmetro. E, na realidade, o que o neurologista vai escrever é que não teve possibilidade de avaliar os potenciais evocados por questões de técnica anestésica. E você vai estar assumindo, consequentemente, uma responsabilidade, junto com o cirurgião. Então, na monitorização com potencial evocado, eu tenho, de um lado, a vantagem de avaliar a integridade medular, do outro, limitação de técnicas e fármacos anestésicos. Por exemplo, bloqueios de neuroeixo com anestésico são proibidos, obviamente. E aí, esse trabalho aqui, já desse ano, do Spine, é um dos jornais mais falados de cirurgia de coluna. Ele fez um consenso sobre a anestesia no paciente monitorizado com potencial evocado. Todo consenso é baseado na opinião dos experts, né? Então, quando tinha uma concordância acima de 50% era concordância, e quando tinha maior do que 75% de concordância era considerado consenso. Então, vamos lá. Como foi falado, o midazolam ele pode deprimir o potencial somatosensorial, e eles sugerem que, se for para fazer, que faça apenas a medicação pré-anestésica. Inalatórios, como foi falado, no máximo meia can, mas cuidado que pode também gerar falso positivo para lesão medular. Então, assim, minha opinião é não fazer de jeito nenhum. Certo? Eu não entendo fazer. A anestesia venosa total é o que permite melhor monitorização do potencial evocado, por isso que é a mais indicada. E detalhe que o Propofol, como foi falado, é dose dependente. Não é que ele não altere o potencial evocado, mas é que você tem que diminuir ao máximo as doses, e nesse consenso ele cita até uma dose específica para não ultrapassar de 150 microgramas por quilo minuto. Certo? Evitar bolos, como eu falei anteriormente, às vezes o paciente acordou, essa revisão, esse consenso, ele até fala, se o paciente acordar, você faz um bolo de opioide. Eu falo, não vai resolver, né? Mas sugiro fazer realmente o bolo de Propofol e comunicar ao neurologista.
Bom, opioides, evitar variações, evitar bolos grandes. E aí é interessante que quando eu comecei a fazer morfina, fui proibido de fazer peridural, por causa do... Porque quando eu fazia o wake up test, eu fazia peridural, porque daqui que fizesse o wake up test, o paciente estava ainda com analgesia boa, para fazer o wake up test era uma beleza. E eu não via problema de fazer. O cirurgião com quem eu trabalho é muito cuidadoso, eu sempre achei muito tranquilo fazer. Mas quando entrou a história do potencial evocado, eu não podia mais fazer. Aí eu procurando, pensando sobre analgesia, fui estudar sobre opioide neuroeixo. E o próprio neurologista falou que era tranquilo, e aí eu comecei a fazer. Então, morfina e tutacal, por exemplo. Outra possibilidade é a metadona. É uma droga que eu aprendi a usar por causa dessas cirurgias e por causa da impossibilidade de acesso ao neuroeixo por vários motivos, desde lesões agudas, mielopatia aguda, até mesmo anticoagulantes. E ela é bem interessante, porque ela tem essa farmacocinética, tá bom? Vou falar rapidamente. Aqui é uma história de mitos sobre a metadona. Primeiro, o tempo de início de ação dela não é tão prolongado. Inclusive, é uma droga que pode ser utilizada de maneira titulada, assim como a gente faz a morfina. Uma solução para 10, você vai titular. O cuidado que você tem que ter é porque em doses pequenas ele vai obedecer a T-meio alfa, que é a meia-vida de distribuição. Quando você faz doses maiores, ele vai obedecer um comportamento como se fosse a meia-vida de eliminação, certo? E aí esse quadrozinho é da farmacocinética, mostra aqui a ação. Então aqui, ó, esse quadro aqui de cima, pessoal, é esse trechozinho aqui do quadro, minúsculo, não dá nem para ver direito, certo? Mas vejam que se eu faço uma dose aqui de 5, eu rapidamente caio para um nível não analgésico. Já se eu vou para uma dose de 20, certo? Aqui, esse segundo aqui, ó, eu consigo até 24 horas de analgesia, segundo esse editorial. Certo? Qual é o problema? O problema é essa maximização aqui. Que quando eu faço uma dose mais alta, que por exemplo de 20, eu entro na fase, na concentração de depressão respiratória. Por isso que para cirurgias prolongadas e com dor intensa no pós-operatório, é uma medicação bastante atraente. Apesar de eu já ter visto que a resposta não ser às vezes tão bonita como essa, certo? Mas eu já peguei pacientes que realmente tiveram analgesia próxima a isso ou mais. Claro que com os outros medicações que a gente deixa de horário. É uma medicação bastante atrativa, tá bom? Normalmente eu faço entre 0,2 e 20. 0,2 por quilo ou 20 miligramas, tá bom? Então aqui é o que eu tinha falado. Ketamina e lidocaína. Tem um ensaio falando da lidocaína. Ixi, eu repeti aqui 2 vezes a lidocaína, na realidade, é porque eu me esqueci de apagar. Então, fala da lidocaína. Tem um ensaio falando da lidocaína que usou 2 esquemas de anestesia geral venosa, no qual usava, acho que eu cito aqui, pronto, aqui, vou falar logo da lidocaína. Ele fez 2 esquemas, Propofol e Propofol com lidocaína, certo? De 1 mg a quilo-hora. Então, assim, para essa dose, a lidocaína é tranquila. E ainda tem a possibilidade de dar uma analgesia pós-operatória, que alguns autores falam que é até duradoura. A ketamina pode alterar o índice bispectal e altera mesmo. Eu digo isso assim, que assim, às vezes eu vou induzir o paciente, eu faço dose boa de hipnótico, aí quando eu vejo o bicho está ali em 68, 65 e não baixa nem a pau enquanto a ketamina não diminui o sério. Mas eu sei que faz isso, então eu considero que está ok. E a ketamina pode aumentar o potencial evocado do soma sensorial. Bom, então esse estudo aqui é da ketamina, é só para ilustrar, e ele fala de BIS, de índice bispectral. Ele fala que doses de 0,2 mg por quilo não alteraram o índice bispectral, que é uma dose razoável para a gente usar como adjuvante mesmo na indução. Tá bom? Aqui é o trabalho da lidocaína e a dexmedetomidina. Bom, nesse consenso, é engraçado se vocês forem ler, ele até, talvez por ser inglês e eu não ser o melhor na gramática inglesa, ele até é ambíguo na hora que ele fala, você entende que não é recomendado a dexmedetomidina de maneira geral. Mas depois eu fui ler e eu li esse trecho aqui mais no final do trabalho, ele fala, no nosso estudo, a maioria dos experts, né, dos times de expert, rotineiramente usam a dexmedetomidina como adjuvante na sua anestesia nos casos
com monitorização de potencial evocado motor. Foi o consenso que baixas doses podem ser administradas seguramente sem comprometer os sinais. Então, assim, a partir desse trecho aqui eu entendi bem que ele fala que baixas doses podem ser usadas e que altas doses são desaconselhadas, certo? Na prática, a dose de Propofol acaba caindo muito. O que acontece é que alguns autores falam assim, por exemplo, não sei se é esse aqui, ó. Nesse trabalho aqui, que fala de tumores cerebrais, não fala nem de doença de escoliose, certo? De doenças de coluna, ele faz a mesma dose de Propofol, a mesma dose de fentanil, com ou sem o Precedex, sem o dexmedetomidina. A chance de eu ter uma repercussão é bem maior. A dose, o alvo de Propofol, frequentemente, quando eu uso a dexmedetomidina na dose 0,5, chega a 1,8 alvo. É muito baixo. Aí eu vou usar Agora, é claro que se eu usar um alvo de 3 e botar ainda a dexmedetomidina, é claro que eu vou ter mais chance de ter uma alteração do potencial evocado por motivos que a gente já discutiu. Que o próprio Propofol depende da dose. Se você está usando um adjuvante, a dose vai ser como se fosse uma dose maior de Propofol. Então, tenham muito cuidado quando vocês forem ler os artigos. Inclusive, esse trabalho aqui, na época eu estava discutindo a dexmedetomidina com o neurologista que trabalha comigo, até agora eu vou mostrar para ele, eu não tinha lido, eu tinha visto só o resultado. Eu tenho como contra-argumentar, que a metodologia foi falha, ele devia ter diminuído a dose de Propofol, então botado um alvo aí de bis e etc. Né? Então, eu não considero esse trabalho como um trabalho adequado para eu deixar de usar a dexmedetomidina. Opa! Você vai diminui o bis? Diminui. Bem, assim. Diferentemente da clínica, né? Às vezes é só sedação, o bis está lá 60 e... Inclusive, é tão assim, Júlio, que eu aprendi a usar o dexmedetomidina na cirurgia de coluna, são muito duradouras, né? Então, assim, cirurgia de 4 horas, aí, às vezes eu deixava para desligar o dexmedetomidina, vou usar o dexmedetomidina até o final para ter um acordazinho tranquilo e tal. Hoje, terminou, vai colocar as hastes, eu já desligo a dexmedetomidina, porque demora. Então, assim, aí eu voltei a ter um acordar rápido, mas eu tive problemas no acordar com a dexmedetomidina. Pelo menos, tá bom? Então, assim, é claro que esse trabalho foi mal feito nesse aspecto. Tá bom? A gente acabou não discutindo bloqueador neuromuscular, mas é óbvio que eu estou falando de potencial evocado motor, eu não devo usar. Nesse consenso ele até cita que você poderia fazer um bloqueio neuromuscular parcial. No trabalho do Dr. Rogério ele fala que tem que ser TOF de 100%. Ele fala de TOF de 2 a 4 respostas, você diminuiria o ruído. Eu acho desaconselhável, porque assim, você vai ter mais um problema para ter que lidar nesse contexto. Então, e no caso de mielopatia, que o paciente já tem um déficit, você ainda fazer um relaxante muscular, ainda é pior ainda. Então, na realidade, como é que eu faço a minha indução? Aí vou contar um pouquinho do histórico, até envolve a questão do contexto Covid. Eu fazia todas as induções sem relaxante muscular, um bloqueiozinho glótico e tal, e fazia todas sem relaxante muscular. Hoje, já estou voltando a essa prática, com a admissão, mas algumas cirurgias que eu tive que fazer ainda, quando estava tendo mais casos de Covid, eu comecei a usar a succinilcolina em casos que eu podia usar, para evitar tosse, porque assim, uma indução sem um relaxante muscular, o risco que tem é de uma tosse e tal, você tira o laríngeo, aprofunda mais um pouquinho e vai. Você tem um bis, tem uma pré, tem vaso precioso se for o caso, então você pode fazer. Mas o ideal é não usar, ou se usar um de curta duração, e se usar um de, por exemplo, o rocurônio, você tem que reverter. Pode falar. Mas nesse caso, por exemplo, o paciente tem uma doença neuromuscular. Eu estou falando outros casos. No caso da doença neuromuscular, principalmente se for criança, que tem essas miopatias e tal, é que você não deve usar a mesma succinil, aí você vai pro rocurônio. Na verdade, criança, cara, é muito fácil entubar sem relaxante muscular, né? Muito tranquilo entubar sem relaxante muscular. Mas aí você tem que ter essas ressalvas da mielopatia com risco de hipercalemia, desculpa. Índice bisprectal é óbvio que ele não é feito para isso, mas você acaba fazendo sempre, que é diminuir a dose dos seus hipnóticos e, consequentemente, diminuir o risco de repercussão na sua monitorização. Pressão arterial, discutimos isso, né? Próximo ao nível pré-operatório, manter PM acima de 80, principalmente se for trauma raquiomedular. E eu não estou falando de 65, 70, estou falando de 80. Em cirurgia de hérnia torácica, a título de curiosidade, a medula torácica tem uma perfusão mais precária, então você tem que aí ser mais ainda, como é que eu digo, incisivo nessa manutenção da pressão mais alta, tá bom? E se você precisar diminuir a pressão arterial por uma questão de sangramento,
volta àquela história bem do comecinho. O que é o ideal na monitorização do potencial evocado? Discussão com a equipe. Vai falar, ó, pessoal, vou diminuir um pouquinho a pressão, se der alguma alteração você me avisa. Beleza, olha para frente. Então, quais são as variáveis fisiológicas que podem alterar o meu potencial evocado? Aqui eu trabalho aqui do Dr. Rogian, né? Questões hemodinâmicas, o hematócrito até considera-se ser menos restritivo na reposição. Temperatura é óbvio, porque altera a função neurológica. Ventilação, aí vem a história da hipercapnia, etc. Glicemia e alterações eletrolíticas. E quando eu perco o sinal do potencial evocado? Descartar causas técnicas, descontinuar o aleatório, né? Que é a principal causa de perda de sinal não cirúrgica, pra você ver, né? Então, assim, realmente não tem nenhuma lógica que a gente está usando aleatório nesses casos. Reverter o bloqueio neuromuscular, se tiver em uso, aumentar a pressão arterial média, né? Que resolve, inclusive resolve mesmo. Já teve um caso de um colega médico que foi operado por uma hernia torácica com sintomas neurológicos. No intraoperatório ele perdeu um pouco o sinal, assim, não foi porque eu estava viajando, mas eu fiquei sabendo. E o que resolveu mesmo, eles jogaram um pouquinho de soro aquecido, que é engraçado que eu não vi, e nem falando aqui, mas não sei se é porque acaba que esses trabalhos são voltados para anestesia, e aumentou a pressão e resolveu o potencial evocado. Então a hemodinâmica é muito importante. E aí é onde a gente pega assim, às vezes a gente pode ser um pouco displicente em questão intracraniana, né? Hipertensão intracraniana, às vezes a gente, tá um pouquinho baixo só. Mas a gente mostra como é importante a gente manter uma pressão de perfusão adequada. A gente está falando de medula, imagina, né? Avaliar a temperatura do paciente e reduzir ao máximo nível de Propofol. Tá acabando, pessoal, isso aqui é só um algoritmo desse trabalho. Só mostrar mais uma vez, então, aqui quando o paciente tem um sinal, desculpa, então aqui, tem um alerta na monitorização do potencial, aí o ideal é que se avise a toda a equipe, anestesista, cirurgião, técnico, neurofisiologista e a circulante, a enfermeira, certo? E aí o que é que a gente vai fazer, a gente como anestesista, né? Avaliar o caso, manter pressão mais alta, aí você até sugere 85 e não os 80, porque aí nesse caso já perdeu o potencial, tá bom? Ventilação com 100%, PCO2 adequada, melhorar, otimizar a volemia. Estático, pelo que eu entendi, é a gasometria, exames séricos, eu não entendi muito bem esse termo, até procurei na internet. Contagem de células vermelhas. Temperatura. Posição do paciente. É engraçado que, eu não falei aqui, mas esse paciente aí deve ter feito um potencial antes da cirurgia. Antes do posicionamento, desculpa, né? Porque como ele tinha mielopatia grave, essa paciente, a gente tem que saber o basal dele. Inclusive, a última cervical que eu fiz foi engraçado. Eu fiz um pré-intubação, que era até para registrar minha intubação, porque era também me resguardo. Né? Você deu o paciente, aprofundei um pouquinho, fez o potencial motor, depois eu intubei. É interessante, você pode instituir isso aí. Aí você conversa com o neurologista. Porque o potencial evocado motor dói. Obviamente. Imagina a contração daquela, né? Tá terminando. Só lembrar que o wake-up test ainda é possível em situações que você não resolveu nada. E aí você vai ter que acordar o paciente, tá bom? Perfeito. Isso aqui é um checklist, então, que fala tudo isso. Eu não vou mais citar tudo devido ao horário, mas fala cada detalhe que a gente tem que fazer. E lembrar que, se não foi resolvido, se você não deu o diagnóstico específico, o ideal é que você acorde o paciente para avaliar o neurológico. Nesse caso desse senhor que eu falei, que perdeu o potencial evocado, que eu tinha feito intubação, que foi tudo bem tranquila, fiz o wake-up test, foi o periglótico, botar de cirurgião no tubo, então foi super tranquilo. O paciente acordou, mexeu as pernas, segue o jogo. Descobrimos que o problema estava no monitor, que estava com problema. Então, assim, teve todo esse problema, mas a gente resolveu de maneira adequada. Então, acordar intraoperatório. Então, o acordar intraoperatório ainda é uma coisa considerada em caso que você não dê um diagnóstico certo. E, por último, desculpa, está em inglês, mas todos os envolvidos, né, no processo cirúrgico, incluindo cirurgiões, anestesistas, neurologistas e os técnicos. Às vezes o técnico faz a monitorização lá e fica remoto. Devem estar conscientes desse consenso, né, que é o que eu falei para vocês, esse citado no Spine, para ter uma monitorização efetiva, né, com comunicação adequada para um potencial evocado motor mais fidedigno e melhor resultado dos pacientes. Era isso.